Tudo começou em 1994, na extinta Rede Manchete. Isso com o pai dos animes, Eduardo Miranda, ele recebeu uma fita com os episódios dos animes, de Cavaleiros dos Zodíacos. Na verdade, não episódios, mas alguns recortes. Então, é importante colocar que não foi algo tão tranquilo. Cavaleiros dos Zodíacos teve alguns percalços para chegar no Brasil. Ele foi recusado em algumas emissoras maiores, até chegar então na Rede Manchete, na mãos do conhecido como pai de animes hoje em dia, Eduardo Miranda. Ele recebeu os recortes e ele disse não ao anime Cavaleiros do Zodíaco. Porém, depois de algumas conversas, ele pediu episódios na íntegra, porque ali ele só via recortes com violência e sangue, não mais que isso. Então não teria como ter uma aprovação, mesmo naquela época não tendo a censura. Depois de algumas conversas, ele recebeu 3 episódios na íntegra, o primeiro, o segundo e o terceiro, e mais 2 aleatórios, talvez o 23, 27, algo assim. Mas os 3 primeiros foram na íntegra. Também teve um conflito, porque eles falaram, não, como nós não preparamos isso para ninguém, dublado, legendado. Ele disse, não, pode ser como o que vocês tiverem, mas eu preciso de episódios completos. E foi assim que Cavaleiros do Zodíaco então teve a aprovação de Eduardo Miranda. E, consequentemente, naquela época, em 1994, a extinta Rede Manchete teve alguns anos de vida. Pelo menos é o que muitos falam, que se não fosse Cavaleiros do Zodíaco, a Manchete iria ter fechado as portas muito antes do ano que foi, 1999, 2000, mais ou menos isso. Naquela época, não tínhamos a cultura de hoje em dia, os animes, os mangás, tudo começou com Cavaleiros. Então, começou a exibição e até o Cavaleiro Zodíaco se tornar viral, né? Quando numa época que nem existia esse termo, tudo era muito diferente, isso levou um tempo e foi sendo divulgado no boca a boca. As crianças comentando, os adolescentes, tendo exibições de manhã, de noite, os colegas comentando, falando, isso foi sendo divulgado. Até que, em determinado momento, estamos lá em 1994, Cavaleiros do Zodíaco tinha sido recusado por outras emissoras. Agora imagine você, uma outra emissora com potencial muito maior, já havia recusado e divulgou Cavaleiros do Zodíaco. Estou falando de 1995, no Xuxa Hits, isso mesmo, Cavaleiros do Zodíaco teve no Xuxa Hits, com Larissa e William cantando a música, a abertura do anime, e a Xuxa fazendo a divulgação. Ali podemos considerar que naquela época era o mais próximo que tinha do viral. Então o Cavaleiros do Zodíaco demorou todo esse tempo. E ele deu abertura para tantos outros animes e a própria marca. O mangá não era visto no Brasil como é hoje. O anime até tinha outros, mas nada comparado a Cavaleiros do Zodíaco. Se pensarmos no anime, nas peculiaridades, no mangá, cada personagem tem a sua singularidade, tem suas questões complexas, tem suas origens, tem a ancestralidade, e todo esse contexto era muito novo na época e foi o que foi pegando as pessoas, foi o que pegou os adolescentes, as crianças. Mas não ficou aí. Vale lembrar que a Santoy tinha como objetivo maior vender os bonecos dos cavaleiros. E naquela época não existia nada comparado aos Cavaleiros Zodíacos, aos bonecos. Você montava as armaduras. Nenhum brinquedo, nenhum boneco era comparado aos Cavaleiros do Zodíaco. E isso deu muito certo. E não foi só isso, foi a marca Cavaleiros do Zodíaco, né? No show da Xuxa, ela apresentou ali o CD. Mas não foi só isso também. Teve cadernos, revista. Então, o Cavaleiros do Zodíaco fez ali com que tivesse
no Brasil essa cultura que temos hoje. Nessa mesma apresentação, lá na Globo, no Xuxa Hits, temos ali o que vem a ser hoje o cosplay. Então eles se apresentaram vestidos de cavaleiros. Naquela época era o que tinha, o que foi possível, foi o que deu para fazer. Foi o que deu para fazer. Se você quiser procurar na internet, acha isso muito fácil. Cavaleiros do Zodíaco foi um marco e ele abriu portas, foi uma marca também, e abriu portas para outros animes, para o Digimon, Pokémon, logo após teve o Yu Yu Hakusho, teve o Churato, não é tão conhecido hoje em dia, mas na época fez bastante sucesso também. Tinha muita gente que gostava, né? Então, não sei, não condeno a minha fala, né? Mas realmente não tem a mesma representação do que os Cavaleiros. Tinha luta, tinha armadura, ok, era legal, mas o Cavaleiro do Zodíaco foi muito marcante. O próprio Dragon Ball. Então, enquanto o Cavaleiro do Zodíaco abriu portas para toda essa cultura que temos hoje, o quanto é interessante olhar para esse passado. Talvez você não saiba disso, da onde tudo começou. E foi em 1994, na extinta Rede Manchete. E isso graças a Eduardo Miranda, o pai dos animes do Brasil, que teve então a aprovação dele para Cavaleiros do Zodíaco ter a exibição, que iniciou no dia 1º de setembro de 1994. E aqui fica a nossa singela homenagem aos 30 anos desse anime, desse início dessa cultura tão popular hoje em dia. Certamente você ouviu, no mínimo ouviu falar sobre mangás e animes. Isso iniciou-se nesse tempo, quando a cultura era tão diferente. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, também ative as notificações e deixe o seu like para acompanhar mais conteúdos aqui do canal. E até a próxima!